Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Mocalab. Perfeito. Luiz, hoje você está trazendo uma coisa assim bem diferentona. Você, como o pessoal viu aqui na thumb, como fazer uma programação basic numa Raspberry Pi Pico. Primeira coisa que eu gostaria de saber de ti, o que é basic para quem não conhece? Bem, é uma programação que foi desenvolvida lá no começo dos anos 60, né? Para facilitar a programação dos computadores, né? Que estavam começando a ser feitos na época. Tá, é um acrônimo de Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Na realidade, é uma programação para iniciantes, né? Na época foi desenvolvido para facilitar, porque tudo era programado com chavinhas, né? Depois de chavinhas eram consoles com máquina de saída de tipos, né? Então era difícil programar, porque você estava programando quase que em linguagem de código, em assembler, né? Você programava em linguagem de código de máquina. Então, a iniciativa de ter uma linguagem de programação mais interativa com o usuário, né? Então isso foi desenvolvido o BASIC. Isso foi no comecinho dos anos 60. Já entrando nos anos 70, finalzinho dos 70, comecinho dos 80, começou a febre dos computadores, né? Então, se a gente vê os computadores aí que começou o famoso IBM PC, né? Que era um famoso, o Apple II, tá? Que era bem famoso, foi muito venda, foi o primeiro computador comercial de grande sucesso da Apple, né? O Apple II. E aí a gente tem na figura também, a gente tem o TK-85, que foi produzido aqui no Brasil. Ele era um clone do Sinclair, tá? O CP500 era muito parecido com o TRS-80, né, que rodava lá nos Estados Unidos. Então são computadores que tinham como linguagem de programação o BASIC, né? Então você programava em BASIC, rodava os programas, guardava em disquete, aí tem a figura do disquete, aí disquete de antigo, né, de 5 e 1/4, ao tamanho do disquete. Olha quanto ele armazenava o disquete. 360 KB o armazenamento. Uma sombra, né? E aí a gente tem um comparativo. Por que a PyPico rodar Basic? Será que ela vai funcionar bem com Basic? Comparado com os outros processadores da época? Então, se a gente vê lá o IBM PC, ele tinha um processador que rodava 4,7 MHz. Tá? 16 KB a 258 KB de memória RAM e 40 KB sendo 8 de BIOS, né? E 32 para o compilador BASIC. Você vê, se a gente já for pular direto, aí tem os outros, Apple II, CP500, o TK-85, se a gente pular direto, comparando com a Raspberry Pi Pico 2, só em memória RAM são 520 bytes. E memória ROM a gente tem 4 megabytes. Então, e vê na velocidade, Renato. A gente 150 MHz. Tinha um botãozinho do XT para turbo, né? De 4 para 8 MHz. Não chega nem perto dos 150 MHz, né? E então, a PyPico tem 2 cores, né? Então, dentro de uma PyPico temos diversos, por exemplo, CP500, né? Então, qual que é a ideia de trazer esse assunto em pauta? Para a gente ver como que essa modificação tecnológica ocorreu, né? Num curto espaço de tempo, né? Se a gente pensar, a gente está falando aí de 30, 40 anos aí. Não? O legal, Luiz, nesse caso, eu vejo para os professores poderem ensinar como era o Basic sem ter que recorrer a uma máquina antiga. Você pode utilizar uma PyPico, usar a própria saída da PyPico e mostrar como é que se programava em Basic. Eu acho legal, pelo menos uma aula de programação em Basic, que é interessante você ter esse recurso numa plaquinha desse tamanho, né? Então, como que era composto o sistema? Você tinha um teclado e um terminal e uma unidade de disco externa, né? Que no caso eram disquetes, né? Onde você podia rodar os programas. Certo. Então, o que nós vamos fazer com a PyPico? Aí, se você olhar aqui na figura, tá?
você vai ver a PyPico, né? A gente vai ter um emulador de terminal serial, que vai estar colocado na PyPico, tá? E a gente tem a saída do buzzer aí, que a gente vai fazer algumas programações que vai tocar o buzzer. Então, você pode ver aí na figura aí do lado aí essa conexão. Então, como o Renato disse, seria para um sistema didático bem simples de utilizar. Como que quem que fez essa coisa acontecer foi o Geoff. Se vocês verem também aqui na descrição, tem o link para o site deles, onde ele tem os programas para a gente colocar na PyPico para ela fazer toda essa emulação aí de rodar em BASIC. Perfeito. Então o Geoff, ele criou um interpretador BASIC para ser colocado na PyPico. E nós vamos fazer os programas em BASIC, uma vez que esse programa já vai estar instalado na PyPico, certo? Certo. E como é que nós baixamos esse programa? Entra no site, é só fazer o download. Salvamos o arquivo aonde? No computador para depois jogar na PyPico? Nós vamos pegar um programa que é o PyPico Mint RP 2350V6.2.1, o F2. É um programa F2, é um programa que roda código nativo da PyPico, né? Tem uma dúvida aqui. Esse arquivo F2, ele é feito em MicroPython e depois o Geoff fez isso em MicroPython e subiu? Ou existe uma artimanha para esse arquivo? Ele não é em MicroPython? Você poderia explicar melhor o que é esse arquivo, do que ele é formado? Ele é um arquivo com código binário, né, nativo para PyPico, tá? Então ele não usou o Tony. O RP 2350, no nosso caso. Certo, mas ele não usou o Tony e subiu como a gente faz, ou como nós fizemos até hoje em nossos vídeos. Ele usou um compilador à parte, voltado para o RP 2040, e transformou isso em binário e subiu esse arquivo. Exatamente. Ah, interessante. Vamos dizer assim, nossa série aqui ela é baseada em MicroPython, né? A gente está rodando a programação em MicroPython. MicroPython a gente tem um código interpretativo, ele vai interpretando passo a passo e vai executando o que está sendo feito. Se a gente falar em Basic, o Basic também, nesse caso também, é interpretativo. Então, o programa está em memória, em texto, né? E ele vai interpretar isso e vai executar os comandos fazendo essas interpretações. Mas no site dele tem tudo explicado, tem todos os arquivos, tem toda uma história, tem manual, é um trabalho muito bem feito. Foi muito interessante o trabalho que ele executou. Perfeito. Eu pego esse arquivo, baixo na minha máquina, certo? Tá salvo numa pasta qualquer. Como é que eu faço para jogar ele na Raspberry Pi? Uso o Tony? Não uso o Tony? Como é que eu faço? Não precisa usar Tony, não precisa usar nada. Você vai dar boot, vai apertar o botão de bootloader da PyPico. Com o cabo USB fora, você aperta o botão na PyPico para dar o boot e coloca o cabo USB no computador. Nesse instante vai aparecer um drive E, tá? RP2 lá. Tá? Certo. Você coloca esse arquivo, o F2, né, nesse diretório, nesse novo disco que apareceu no teu Internet Explorer, né? E automaticamente ele já vai dar boot e já vai rodar o Basic já. Aí a gente aciona o emulador de terminal e no emulador de terminal eu vou poder executar os comandos em Basic. Ah, perfeito. Então, subir o código, né, grava, puxa o que nós baixamos e coloca na PyPico, e ele automaticamente já reinicia, você reinicia o processo e ele começa do zero, certo? Certo. E aí então, depois é só abrir o terminal. Abrir o terminal, o que a gente faz? Agora nós vamos ativar e configurar o terminal para conversar com a PyPico. Então esse terminal ele vai ter a função do display e do teclado para a gente, né, executar os programas em Basic, né? Okay. Então, nós vamos usar, para esse caso, nós estamos usando o TeraTerminal. Você pode usar qualquer outro emulador de terminal de sua preferência. Então, vamos lá. Vamos usar serial.
Nosso dispositivo está na COM 8, só tem um dispositivo serial, então por isso que ele está na COM 8. E vamos entrar aqui a tela. Se a gente der o comando de Files, vai aparecer os arquivos que eu já gravei, alguns arquivos previamente gravados já, né? Ok. Então, se a gente der... Eu estou usando uma caixinha amplificada, para vocês escutarem o resultado do som, e eu conectei na PyPico diretamente, como se fosse um alto-falante, essa caixinha amplificada. Você pode usar um circuito amplificador também, fica ao seu critério. Pode ligar também direto o alto-falante na PyPico, mas o som vai ficar bem baixo, né? Bem atenuado, por causa que ele funciona em 3V3. Então se a gente der o comando de executar, isso que ele tocou um tom, né? Vamos ver. Vamos listar o programa. O programa ele executa uma instrução playtone, né? Uma pausa de 2,5 segundos, e depois ele imprime fim. Então, se a gente vê aqui, esse fim ele foi impresso pelo programa. Então, a gente tem outro programa. Vou executar o programa. Se a gente listar, ele está tocando uma sequência de frequências, né? Dentro de um arquivo for. Isso em Basic, tudo em Basic. Todas as instruções em Basic. Quem quiser programar vai ter que aprender um pouco aí a linguagem Basic para emular, né? Para fazer a programação dessa PyPico em Basic. Interessante, Luiz. Tem um outro tipo de som aqui também. Legal, né? Tem mais um som. Vamos ao outro aqui. Meio psicodélica, né? Mais anos 70 impossível isso aí. Aqui está o programa da Sirene aqui, ó. Ele faz um loop infinito, né? O do vai até o loop, né? Ele faz uma sequência de for, onde os tons são crescentes. E depois ele faz uma tom de for, onde os tons são decrescentes. Interessante, mudam-se as linguagens, mas e como que eu faço para gravar um programa aqui? Boa pergunta. Eu quero fazer um programa do zero. Como é que eu gravo um programa na PyPico, sendo que está em Basic? Lembrando que não existe esse arquivo Hello World gravado ainda, né? Não está gravado. Não tá gravado. Ok, agora vamos criar um novo. Então, edite o nome do arquivo, entre aspas. Sempre com ponto .bes no final. Ele entrou no editor de texto. Ok, bem simples o editor de texto. Imprima Olá Mundo. Imprima fim e exclamações. Perfeito. E agora como é que salva? A gente dá Ctrl S para salvar, Ctrl Q para sair do editor. Perfeito. A gente dá um list aqui, ó.
Estou list Então, sirene. Dá um fires aqui. Olamundo.bes. Tem que ser um list olamundo.bes. Ou room, já vamos rodar, né? Perfeito. Ele imprimiu Olamundo, fim, conforme você colocou no print. Perfeito, Luiz. Interessante. Essa daqui está o programa, né? Como toda linguagem de programação, cada letra conta, né? Perfeito, show de bola. Então, Bem, fica aí a dica, né? O ideal seria, aqui você pode fazer programa basic, tem funções, tem como ele é interpretado, você pode executar. Se a gente der um print time ele vai dar o rolagem interno dele, né? Então já está 6 minutos ligados aí. Perfeito. É aprender a programar em Basic agora, né? Mas é legal aí para uma apresentação, para uma forma de aprender como é que eram os programadores na década de 60, né? A ideia é trazer isso para vocês, né? Verem como que era feito antigamente, né? E poder reproduzir essa experiência, né? Sem ter que usar maquinários aí antigos, né? Você pode usar uma simples PyPico rodando Basic de uma maneira bem interessante. Perfeito, Luiz. Perfeito. Mais uma coisa interessante e inusitada aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e curta, siga-nos nas redes sociais e até a próxima.